Mateus 14, 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde, lá estava só. Entretanto, o barco, já longe, a uma boa distância da terra, diga açoitado pelas ondas. Diga açoitado pelas ondas. Por que o vento era contrário? Porque o vento era contrário. Me ajuda? Tá bom, vamos treinando. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: calma, gente. Fica calmo. Tranquiliza. Relaxa. Desacelera. Não se preocupem. Não tenha medo. Eu estou aqui. Então Pedro disse: Senhor, aliás, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, tendo medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, diga comigo, o vento cessou. Agora vamos falar o tema. Está preparado? Eu não posso falar sozinho. Nunca preguei uma palavra com um tema desse, primeira vez. Então hoje eu preciso da ajuda de profeta. Você vai olhar para a pessoa que está do teu lado e fala assim: fala, cala. Fala assim, ó, cala a boca. Fala de novo, cala a boca. Faz assim, ó. Mais uma vez. Hora da vingança. Que oportunidade boa. Seja um pouco mais mal educado. Cala a boca. Obrigado, toma seu assento. Pois foi exatamente essa mensagem que eu recebi do Lucas. Ele disse: pastor, eu tenho uma mensagem para você. Quando eu abaixei, ele disse assim: pastor, Deus me mandou te dizer, cala a boca. Falou: oh, meu Deus do céu. Ele nem sabe. Olha a ousadia dessa criança. Agora eu entendi por que Deus usou uma criança. Ser obediente é algo extremamente importante para que a unção se torne algo evidente. Eu tenho ao longo da vida lido e relido, estudado e ministrado essa passagem. Quem me conhece já a médio prazo de tempo, nem precisa de muito, sabe que eu amo o que o texto aqui se refere, pois mostra algumas coisas que são para nós extremamente importantes. Te lembro dizendo que a situação vem exatamente do momento em que Jesus transforma pão e mais pão, peixe e mais peixe, e alimenta a multidão. Ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são muito bem alimentados e conduzidos até a beira do mar. Lá há uma separação entre discípulo e multidão. A multidão fica até ali, Jesus fica com o povo, mas, diz a Bíblia, nós não lemos, é o versículo anterior ao 23, o 22, que Jesus insiste, Jesus força. A Bíblia diz que Jesus os obriga a entrar no barco. E eles? Forçados, obrigados, mas tementes e obedientes entram no barco. A razão pela qual Jesus os obriga é que eles estão prestes a entrar em uma travessia de um ponto a outro muito perigosa. Essa tempestade que eles vão enfrentar daqui a pouco, chego lá, era um fenômeno natural muito comum, tão comum que 2.000 anos depois, como hoje, ainda acontece.
Conversei com um pastor que esteve lá no Mar da Galileia, que na verdade é um lago. E ele teve a alegria de ir 14 vezes para Jerusalém. Só 14. Eu, por exemplo, estou com vontade de ir de novo para lá. Sim, porque eu já tive vontade, a vontade voltou. De voltar, aliás, de ir pela primeira vez. Esse pastor disse para mim assim: pastor, das 14 vezes que eu estive lá, fazendo todo o percurso, a parte turística de ponto a ponto, ele disse assim: eu tive a alegria de pegar 2 vezes, das 14, 2 vezes, essa tempestade no Mar da Galileia. Os discípulos, sobre condições diferentes de embarcação, de estrutura e de proteção, entram no barco. Parece coisa de crente. Jesus alimentou a multidão, multiplicou o pão, e agora? Depois de uma grande vitória, sempre vem uma grande luta. Uau! Ele transformou, ele multiplicou o pão, nos usou na ação da multiplicação, porque ele multiplicou o pão na sua mão, entregou na nossa e aconteceu o mesmo. Então, mesmo não querendo, fica fácil entrar no barco. Por quê? Porque tudo está dando certo e ninguém tem problema em se mover quando as coisas estão dando certo. Mas, infelizmente, algumas coisas fogem daquilo que nós esperamos, planejamos, desejamos. Em algum momento o sofrimento vai bater a porta da vida. O belo sorriso no rosto, estampado pela grande vitória, vai se transformar em noites de choro. Nem tudo é vida, nem tudo é alegria, nem tudo é flores. Quem caminha com Jesus sabe que a vida não é feita só de altos e de bons momentos. Que muitas vezes Deus vai nos permitir grandes derrotas para nos ensinar lições que nós jamais aprenderíamos se nós vencêssemos. Que ser vencedor não é ganhar tudo, mas é aprender o que Ele quer ensinar através dos momentos que nós perdemos. E como eu disse alguns dias atrás, e repito, vale. Provação na vida do crente é preparação para viver promessa. Deus não te prova só para te ver sofrendo. Deus nem tem prazer, irmão. Mas, mesmo não tendo prazer, Ele não te poupa. Mas todas as vezes que Ele te prova, Ele te prepara. Ele está te provando porque Ele está te preparando. Os discípulos estão ali agora, desculpa a expressão, falo muito isso, no meio do ó do Borogodó, porque tem bastante ó, Borogodó. As coisas agora estão aos trancos e barrancos. Tudo o que eles podiam ter por controle, por domínio, por estabilidade, lhes é tirado. Não importa se o barco tem leme, não importa se o barco tem vela, não importa se o barco tem capitão, o vento era contrário. Nem todo vento que sopra vai ser favorável. Nem todo vento que sopra vai facilitar, vai te impulsionar. Alguns ventos vão soprar para tentar mudar a sua direção. Alguns ventos vão soprar de forma contrária para te levar do ponto de partida, nunca no ponto de chegada. Mas vale dizer que situações assim nos ensinam coisas das quais, olha, nós precisamos aprender e praticar. É que antes de que as coisas simplesmente aconteçam, e elas já vão acontecer, existem comportamentos dos quais as pessoas precisam aprender a não ter no meio da tempestade. Porque tempestade aguça, ressalta, tempestade revela. E quem quer
transpor. Quem quer atravessar, quem quer chegar, precisa aprender a se comportar no meio da tempestade. Uma das coisas que eu aprendi aqui, lendo, foi que no meio da tempestade, eu vou falar nossa, porque eu tô nessa, tá? É nossa, porque eu tô nessa. Uma das coisas que eu aprendi no meio da tempestade, que nós temos a visão comprometida. É muita fumaça, é muita onda, é muito vento, é muita nuvem baixa. O ambiente não é favorável, não é claro, é tempestade, é escuro, tem raios, relâmpagos e trovões, tem muito barulho, tem muitas vozes. Nossa visão fica comprometida porque a tempestade deixa as coisas confusas. Então eu estou vendo algo, mas eu estou entendendo de forma muito errada. Lembra, nós lemos a passagem, me ajuda se você lembra. Quem é que vinha andando sobre as águas? Quem? Fala forte, quem? E eles diziam que era quem? Quem vinha andando sobre as águas? Mas eles diziam que eram quem? Um fantasma. Visão comprometida por conta da tempestade. Ela mexe na sua capacidade máxima de conseguir ver o que você precisa. É Jesus, mas eles estão dizendo é um fantasma. É Jesus, eles estão dizendo é um fantasma. Eu vou dizer, é Jesus, mas eles estão dizendo que é um fantasma, é um espírito. O que é que eles estão vendo? Um fantasma. Mas quem é? Jesus. Mas eles estão vendo um fantasma. Mas quem é? Jesus. Davi no Salmo 121 deu uma lição de moral tão grande para nós conseguirmos alinhar o nosso coração e termos uma visão clara daquilo que nós precisamos em momentos difíceis como esse. Coloca para mim ali, Salmo 121, 1. Olha que lição maravilhosa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. Por que ele está pedindo socorro? Porque ele está olhando para os montes. Monte de quê, pastor? Ah, irmão, na vida do crente é um monte de problema, é um monte de conta, é um monte de dívida, é um monte de coisa. É um monte de coisa. Eleva os meus olhos para os montes. Enquanto ele olhava para os montes de problema, para os montes de conta, para os montes de dívida, para um monte de coisa, ele dizia: de onde me virá o socorro? Ele não sabe. Quantas vezes nós, eu disse não é vós, é nós. Quantas vezes nós, no meio da tempestade, perguntamos: de onde me virá o socorro? Por que eu faço essa pergunta? Acho que é só eu, porque eu estou olhando para os montes. Enquanto eu olho para os montes, eu estou perguntando de onde vai vir o meu socorro. Enquanto eu estou olhando para o monte, eu estou vendo fantasma. Enquanto eu olho para o monte, eu estou vendo fantasma. Enquanto eu olho para o monte. Mas ele diz assim, versículo 2, por favor. Olha assim, ele está olhando para o monte, ele está olhando para o monte. Aí ele levanta a cabeça assim, ó, acima do monte. Não é mais o monte. Ele levantou a cabeça, ele levantou e disse assim, ó, agora eu sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É um fantasma? Não, é Jesus. É Jesus. Tira o olho do monte, irmão, e olha para o céu. Tira o olho do monte e olha para o céu. Tira o olho do monte e olha para o céu. Ah, para o pastor é fácil. Irmão de Deus, olha, eu tenho certeza que eu sofro tanto quanto todos. E às vezes, por ser pastor, até um pouquinho só a mais.
tira o olho do monte e olha para o céu. Enquanto você olha para o monte, você pede socorro. Quando você olha para o céu, você descobre que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sua capacidade de julgar as coisas fica comprometida, porque sua visão está. Quando a sua visão está comprometida, a sua capacidade de julgar as coisas também fica. É Jesus. Mas eles dizem é o fantasma. Por que que a sua capacidade de julgar fica comprometida? Porque ao invés de ser permanente, você entra em modo de sobrevivência temporário. Eu entendo, eu sou assim também, estou aprendendo, estou pregando para mim. Você quer tanto resolver algo aqui e agora que você não se preocupa com as coisas que vêm ali e depois. Por isso que a tendência de ampliar, de aumentar, de procrastinar ou de prolongar o sofrimento nesse momento é muito grande. Se faz dívida para sair da dívida, e novas dívidas, aumentando elas para saídas que estão. A ação da preocupação em relação ao hoje compromete toda a missão, todo o propósito. Não é impossibilita, mas dificulta muito o cumprimento dos planos de Deus sobre a vida do indivíduo. É um fantasma? Não, querido, é Jesus. Mas, dito isso, se a nossa visão fica comprometida, dá graça agora, a nossa comunicação também. Como é que é para Jesus, irmão? Ouvir sendo que eles estão chamando ele de fantasma. Como é que é para Jesus? É um fantasma. A nossa capacidade de se comunicar também fica no meio da tempestade. Por isso talvez eu repita algumas vezes, e é importante que você entenda que quanto menos você falar, melhor vai ser para você superar. O conselho de Deus nesse momento é bem curto e, desculpa, grosso, dizendo: cala a boca. Por quê? Porque existem algumas ações destrutivas que desencadeiam através da fala comprometida. Primeiro delas, vamos lá. Cala a boca para quê? Primeiro, para não falar besteira. Olha aqui. Lembra comigo as maiores besteiras que você falou. Todo mundo já falou, certo? As maiores besteiras que você já falou na sua vida. Lembrou das palavras? Lembra quais momentos você estava vivendo? Você não é tão mal assim? De tipo, hoje eu tô tão legal que eu vou falar um monte de bobagem e besteira. Não. As circunstâncias naquele dia te espremeram tanto que a única coisa que saiu foi besteira em formato de palavra.
é que você estava? Seja sincero. Você estava no meio de uma tempestade. Por isso você falou besteira. Você estava no meio de uma tempestade. Por isso você falou besteira. Então, primeiro, você precisa entender que quanto menos você fala, menos besteira você diz. Besteiras geram problemas e, em geral, não apenas geram, aumentam muito eles. Mas, pior do que falar besteiras, palavras mal ditas, mal faladas, por conta do ambiente de tempestade, diga comigo assim, destrói. Fala, destrói relacionamentos. Essa é a minha preocupação. Destrói relacionamentos. É muito de praxe comum bons relacionamentos que são duradouros e quase perpétuos, estão ali ao longo dos anos, serem destruídos por pessoas que estão no meio de uma tempestade. Não é que você quer falar, não é que você planejou falar, não é que você desejou falar, você não esboçou, mas você está no meio da tempestade, não sabe calar a boca, fala besteira e aí destrói relacionamentos. Quem era amigo vira inimigo, quem falava não fala, quem andava não anda, quem estava não está. Cala a boca para não destruir os relacionamentos que Deus estabeleceu, porque você vai precisar deles para sair da tempestade e principalmente para depois da tempestade. Cala a boca. Queremos atenção, compreensão nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aí Deus assim te esconde no momento que você quer ser mais visto. Porque se Deus te expor, você destrói ainda muito mais do que você está destruindo escondido. Segredos do crescimento, são, sei lá, milhares, como você se porta no momento da tempestade vai determinar o tipo de crescimento que você vai ter depois dela. Por quê? Você precisa avaliar quantos amigos você tem antes da tempestade e quantos amigos você vai ter depois dela. Tem gente que termina a tempestade com saldo negativo. Eu tinha 10 antes da tempestade, agora depois da tempestade eu só tenho 2. Não importa se ganhou amigo novo, e amigo novo aparece nos momentos difíceis, mas e os de antes? Não destrua seus relacionamentos com comparações, com imposições, com suposições. Não destrua seus relacionamentos com necessidades afetivas paternas. Não destrua os seus relacionamentos por conta da carência e da espera, do entendimento, da preocupação e da atenção que todo mundo precisa nessa situação. Não destrua os seus relacionamentos. Mas eu quero que as pessoas me entendam. Não, é você, é o seu barco,
a sua vida, é a sua história que está sendo assolada, que está sendo balançada. Não culpe os outros por conta de que a tempestade chegou até você. Ai, que tendência de achar um culpado. Que tendência de achar um culpado. Cala a boca. Deus está mandando eu falar para você, para a tua alma. Cala a boca. Por quê, pastor? Porque quanto mais você fala, pior tornam as coisas no mundo físico à sua volta e no mundo espiritual. Pelo amor de Deus, cala a boca agora. Essa é a ordem para você que está sendo criticado, perseguido, injuriado. Essa é a ordem de Deus para você que tem a necessidade de se justificar o tempo todo. Essa é a ordem para você que precisa dessa autodefesa para manter essa reputação. O Senhor me manda te dizer assim, ó: cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Porque as coisas não melhoram, elas pioram. Elas crescem, elas aumentam. Quanto mais você fala, mais dificuldades você cria. Pessoas mais tempestuosas que nem eu. E mais uns 2 ou 3 por aqui. Não sei aonde, a luz está apagada, não estou vendo, não sei quem é. Tem a tendência de se tornar homem-bomba no dia da tempestade. Rapaz, o quê? Tem a tendência de se tornar homem-bomba no dia da tempestade. Se falar alguma coisa, eu vou explodir, vou me matar e vou matar você. É um homem-bomba. Ele está sempre armado. Não só escuta. Ele está sempre preparado. Uma das ações de Deus em relação ao seu milagre de libertação de lepra na vida de Naamã foi uma instrução da parte de Eliseu que ofendeu muito o general leproso. Eliseu disse assim, ó: vai lá e, falando para Geazi, vai lá e diz para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Argumento, irmão, que coloca em provação um general que está fora da sua pátria, trajado de armadura dos pés à cabeça. Como é que um homem de armadura vai pular no rio? Se ele pular daquele jeito, ele não volta. Então, ou seja, ele não pode ser tocado por aquilo que precisa até que ele se desarme. Tem que tirar a armadura, querido. Tem que tirar a armadura, tem que expor a lepra, tem que tirar a armadura. Mas o leproso diz: ai, eu não. Mergulhar não. Tomar banho não. Me desarmar não. Tirar a armadura não. Se desarma, pelo amor de Deus. Se desarma, pelo amor de Deus. Porque a tendência é nos tornarmos, em meio às tempestades, agressivos, impacientes, ignorantes, por conta da pressão, da preocupação e da aflição que nós estamos passando. Tudo isso aí está acontecendo dentro do barco. Mas adiante. Cala a boca para quê? Para não murmurar, irmão. Tem tanta gente que fala mal de Deus quando as coisas ficam difíceis.
o descredibiliza em sua vida. E olha, se ele perde o crédito na sua vida, ele não pode fazer muita coisa. O crédito que você dá é o campo que ele tem para poder atuar. Se você dá pouco crédito, irmão, não espere grandes coisas. Cala a boca para não murmurar. Porque uma coisinha chata na vida de crente é gostar de falar mal de Deus quando as coisas ficam difíceis. E ele ainda busca autos justificativas. Não, porque já fazem 3 meses que eu estou dando dízimo na igreja. Porque eu oro, jejuo, pago as minhas contas em dia, sou um bom pai de família. Não muda nada, o sofrimento vai bater a porta da vida de todos, não tem exceção, ninguém tem imunidade. Então calar a boca é importante, porque senão o excesso disso vai te levar ao pecado da murmuração, que é falar mal do Senhor por falta do seu entendimento em relação à ação dele que ainda não aconteceu. Calar a boca por quê? Para não piorar as coisas. Elas podem se tornar muito piores que estão, se você não souber usar as palavras certas nesse momento. E eu não sei, pastor, quais são as palavras certas. Então fica o conselho do tema que o rapaz ali, mocinho, profetizou para mim, que Deus deu. Cala a boca, por favor. Cala a boca. Mais adiante eu preciso concluir. Tem algo muito importante para fazer aqui. Não se preocupe. Deus quer levar essa igreja a um lugar de entendimento, vitória, e tudo isso está acontecendo dentro do barco. E agora, depois de aprender o que fazer, nós precisamos assistir a ação de Cristo resolvendo essa situação. Porque Ele colocou os discípulos dentro do barco e Ele não estava lá. E eu imagino assim: tá, o único barco que nós temos, Ele nos colocou e nos mandou ir, como é que Ele vai vir? Talvez seja uma preocupação deles. Não se preocupa não. Como Ele vai vir, como Ele vai fazer, o que vai acontecer, eu não sei, mas que vai vir, que vai fazer e que vai acontecer, vai. Mas eu quero ler de novo o texto, porque isso aqui mudou minha vida, irmão. 26, 14 e 26. Depois do 26, o 32. 26. 26? Então não. 27. Olha aqui. Ai, gente, como isso mudou minha história. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus falou para quem? Me ajuda, quem? Para os discípulos. Agora o 32. Subindo ambos para o barco, o vento o quê? Calma-te, vento. Aquieta-te, mar. Ponto, obrigado. Deixa eu te explicar o que eu entendi. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele vai acalmar teu coração. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele vai acalmar teu coração. Primeiro Ele fala com os discípulos, e há um intervalo entre a sua fala, porque diz que é fantasma, não é? Pedro desce do barco, anda com Jesus nas águas, dá uma afundadinha, Jesus estende a mão, e tudo isso ainda está rolando, ondas, ventos contrários e tempestade. Depois, quando ele e Pedro entram no barco, então acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Ou seja, antes de acalmar a tempestade, Jesus quer acalmar o teu coração. Se Ele não pode acalmar teu coração, irmão, a tempestade ainda não pode se acalmar. Se Ele não pode acalmar teu coração, pastor, que ponto que eu preciso estar calmo? O
o ponto de que eu possa andar sobre a tempestade, o ponto de que eu possa andar sobre as águas. Se Ele ainda não pode acalmar teu coração, segura, porque tem mais tempestade pela frente. Ele sempre vai começar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Antes de tocar na tempestade, Ele vai tocar teu coração. Antes de falar para a tempestade, Ele vai falar para você. Antes de mandar a tempestade ficar calma, Ele vai dizer: acalma, acalma você, fica tranquilo. Eu sei que tem tempestade, eu sei que tem onda, eu sei que tem vento, eu sei que quer partir o teu barco, eu sei que quer afundar teu barco, eu sei que tá feio, eu sei que tem conta, eu sei que tem problema, eu sei que tem doença, eu sei que tem dívida, eu sei. Calma! Começa aqui dentro. Não, e só uma pessoa tranquilamente calma, segura e confiante vai descer do barco e vai andar sobre as águas no meio da tempestade. Isso é tão bíblico que em outra passagem anterior a essa, gente, tem gente que não aprende. Não aprende. Eu faço parte desse grupo, tá? Lá anterior, na primeira tempestade, os discípulos, estão no barco e Jesus está lá dormindo. Daqui a pouco, irmão, vem a tempestade. Aí um engraçadinho vai lá: Jesus, acorda! E Jesus: o que foi? Não sabes que nós podemos perecer? Por quê? Porque o vento, o mar, as ondas açoitam o barco a ponto de parecer que ele vai partir no meio. Os discípulos preocupados com o vento, com as ondas, com o vento, com a tempestade, e Jesus dormindo. Irmão, só quem está com o coração tranquilizado consegue tirar uma bela de uma soneca, consegue fazer um pratão de macarrão com farinha assim, dizendo: eu sei que tem luta, mas eu confio nele. Eu acho lindo o testemunho de Deus deu vitória. Eu faço parte do grupo que ora para que e Deus deu vitória. Mas fala a verdade, irmão. Se tem uma coisa que as pessoas nos assistem mesmo, são as nossas atitudes e comportamentos nos momentos mais difíceis. Fala assim: meu Deus, está sofrendo, meu Deus, vai morrer, meu Deus, que dificuldade. Aí a pessoa fala assim: deixa eu ver como que ele vai reagir. Deixa eu ver como que ele faz quando o sofrimento bate a porta. Deixa eu ver como que ele se comporta. Deixa eu ver como que ele reage. Coragem. Não tenha medo. Eu sou Jesus, eu estou com vocês. Se és tu mesmo? É tu? Você que era fantasma, mas é tu? É tu? Deixa eu aí dar uma voltinha contigo sobre essa. Tranquilo? Tem coragem? Tá bem? Para ver? Para viver? Para fluir no sobrenatural? Vem! Pastor, mas Pedro afundou. Não afundou, começou a afundar. Começou só. E é tão bonito o começar a afundar, porque, irmão, de vez em quando eu começo a afundar também, tá? Mas Pedro começou, porque de vez em quando eu começo a dar uma afundadinha também. E a ação de Jesus em relação a ele é tão assim, tão linda. A Bíblia diz que Jesus estende a mão, mas
A minha leitura até então era Jesus em alta velocidade, chegando assim, perto de Pedro, correndo e... Não, Jesus só estende a mão. Sabe por que Jesus só estende a mão? Porque enquanto Pedro andava sobre as águas, Jesus andava com ele. Eu estou do teu lado, Pedro. Eu estou do teu lado, Pedro. Enquanto eu estiver aqui, você pode começar a afundar, mas você não vai morrer afogado, porque se você afundar, eu estendo a minha mão, eu te levanto. Fica de pé comigo, por favor. Ai, que roele, se anda aí na manto que dá a sei, daqui balaba rui menita cai. E da manora le menebe cai. O coração de Pedro está tranquilo porque andou sobre as águas. Mais tranquilo ainda porque não morreu afogado, porque quando começou a afundar, Jesus o colocou de pé. O coração daqueles que está dentro do barco também estão tranquilo agora, porque está vendo Pedro andar sobre as águas e sabe que mesmo Pedro começando a afundar não morreu afogado. O coração daqueles que está dentro do barco agora está tranquilo, mesmo o ambiente ainda tentando açoitar, tentando afundar. A Bíblia diz assim que quando Jesus entra no barco, ai meu Deus, ai pai, quando ele entra no barco, oh papai, oh braquitanuia abaixo, como tocai, quando ele entra no barco, ai como eu estou medita quem ele camada loba cai. Naquele momento o vento cessa, o mar agitado para. Sabe por quê, pastor? Ai que obra se manda ele come aqui lebrecaba calabai ripanto de dividir calabahai rabador meu Deus derrotecaba. Irmão, se prepara. Assim diz o Senhor essa noite para você: estou pisando dentro desse barco. Estou pisando dentro desse barco. Estou pisando dentro desse barco. E a ordem acalma-te vento, aquieta-te mar. Ai, não sei. Se tem algo que transmite confiança, é uma pessoa segura. Pessoa segura. Coração hoje aqui, irmão, que está no meio de uma tempestade terrível. Aleluia. Não deu tempo. Outro dia eu falo sobre o enjoo do barco. Está enjoado do barco porque o barco está balançando. Quando não estava, você amava o barco. Você está enjoado do barco porque o teu barco está balançando. Existem coisas em Deus e as mais profundas delas só se vivem ao longo do tempo, e isso requer perseverança. Seu histórico de desistência sempre vai te levar de novo para a areia. Mas você é discípulo e acreditou e entrou dentro do barco. Eu quero orar por pessoas essa noite. Ouvi a tua palavra e temi. Estão dizendo: aviva, Senhor, a tua obra dentro de mim. Eu quero orar por pessoas essa noite. Oh, o barco balançou, Eu quero orar. Desce desse barco aí, crente, pelo amor de Deus, vem andando sobre as águas. Deus não vai poder fazer no externo enquanto não fizer no interno. É o seu coração essa noite que está recebendo a palavra. Branto que te mandará bassoria, ai erebede camanto biabaca mandará bachora bacai. Quero nele menderebeque mandará bachoi. Algumas vezes ao longo da vida, enquanto você vem, eu vou falando. Algumas vezes ao longo da vida eu pensei que o barco ia afundar. E olha, faltou pouco. Agora vai afundar. Faltou pouco. Ai, faltou pouco, agora vai afundar. E nada.
nada. Sabe quantas vezes na Bíblia Jesus disse: acalma-te, vento, aquieta-te mar? Duas vezes apenas Jesus diz: acalma-te, vento, aquieta-te mar. Sabe por que ele diz duas vezes? Porque só duas vezes foi necessária. Então, uma vez apenas para cada situação. Sabe quantas vezes na Bíblia ele diz: não temas que eu estou contigo? Porque é muito mais fácil acalmar o vento e o mar do que o teu coração. Porque o vento e o mar obedecem com muito mais facilidade do que você. Provar o quanto você é duro, o quanto você é forte em algumas circunstâncias só mostra o quanto você é inflexível, o quanto você é difícil de trato, o quanto você tem dificuldades de ouvir e se portar a voz dele. Sabe o que paralisa? A dificuldade de sinalização. Senhor, ouvi tua palavra, eu estou aqui. Pastor, se eu for na frente amanhã não tem vento, não tem. Não sei. Eu não sei, eu acho que você ainda vai andar ainda por cima dessas águas que queriam te afundar. Eu sei que o teu coração vai sair daqui diferente. E aquilo que emana de dentro do teu coração também vai sair diferente. Eu sei que o teu coração vai sair daqui diferente. Eu não sei se não vai ter vento amanhã. Meu Deus, pensa um período da minha vida que o vento está soprando. Irmão, eu nunca tive inveja de luta de crente, mas ultimamente eu escuto o problema dos irmãos e falo assim: ai, que inveja, como que eu queria ter uma luta dessa? Não a que eu estou, mas a que ele está. Ah, brincadeira, mas é sério. Se elevado coia te que de canto mi balobre mene bebe copete que apacalabrando para de se defender. Os intercessores me ajudem, por favor. Deus que derruba mas sério faz pães de vir. É o mesmo que brada no ar. Não temas, sou contigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mas sério faz pães de vir. É o mesmo que brada no alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Porventura há alguém aqui entre nós que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor, que precisa se reconciliar? Levante uma das suas mãos assim: pastor, estou distante, mas estou com uma vontade de voltar para casa. Tem? Oh meu Deus, que coisa linda. Mais alguém? Levante a mão assim, não paga nada. Deixa eu ver. Levanta assim com coragem. Temos, faz assim. Vem cá, pertinho aqui no tapete, por favor, vem aqui. Vamos orar por vocês também. Vem cá, vem aqui. Não paga nada não, vem cá, eu quero orar por você também, que está entregando sua vida a Jesus. Você que levantou a mão, não se sinta constrangido. A gente até apaga a luz para ficar um pouco menos constrangedor. Vem cá. Vem cá, lá mandoraba que abadoroba canta lebederica mandoraba cabahai. Relavandorobo como chodo sol de cai levai braba babacuna bacara bacai. Reba mandorobo cancha tero de nina
graça e favor nos basta. Teu amor, Senhor, Teu amor, Senhor, nos cobre, nos reposiciona, nos muda e transforma. Aprendemos em Ti e através de Ti, por Teus ensinos e exemplos, como devemos nos comportar em momentos assim como foi ministrado hoje. Recebemos do Senhor aquilo que vem para tranquilizar o nosso coração em meio a essa tribulação. Eu não sei como está lá fora, aqui dentro está em paz, Senhor. Aqui dentro eu estou em paz, Senhor. Eu não sei como é que está o mundo que me espera, eu não sei como está. O meu coração está em paz, porque a Tua palavra me lavou, me limpou, me encheu e me restaurou. É por isso que nessa noite, através do poder do nome do Deus vivo, nós oramos e dizemos, coração tranquilizado, estamos prontos para andar sobre as águas que outrora queriam afundar o nosso barco, as águas que pareciam que ia partir no meio a nossa embarcação, as águas que geraram desejo de desistência, as águas que geraram desejo de retorno. Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, o nosso coração essa noite ouviu a Tua palavra e recebe ela para a glória do nome de Teu Filho Jesus. Assim nós cremos. Da mesma forma que está, Senhor, estas vidas tão preciosas que são entregues em Tuas mãos. Oramos crendo que o poder do sangue de Jesus nesta noite lava, limpa, liberta, transforma, restaura e perdoa as transgressões. Por isso eu oro agora dizendo que eles estejam habilitados a terem seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Volta ao seu lugar, se você pode. Aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba corais, mas sério faz morte-vir. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Queridos, sobre o seu assento só um pouquinho, nós temos alguns minutos. Eu tenho algo muito importante mesmo a compartilhar. Luke, vem cá. Ao invés de contar, conta você, pode ser? Pode ser? Ouça o que esse jovem rapaz tem a dizer. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém? Hoje queria compartilhar com a igreja